Fui aluno do pai desse cidadão que está aqui convidado por Menorá na TV para conversar com você. Aluno de Direito Penal, o cara era duro e eu fugi dele porque ele dava aula na parte da manhã na Faculdade Nacional de Direito e eu disse para mim mesmo, tô fora, vou estudar de noite. Aí enganei meu pai e minha mãe, disse, ó, eu vou trabalhar durante o dia e vou estudar de noite lá na faculdade, tá legal? Tá legal. E aí escapei do Heleno Fragoso, pai desse jovem, brilhante advogado criminalista que está aqui conosco, o Fernando Fragoso. Você tá bom, Fernando? Eu estou muito bem, estou muito feliz, estou ótimo. Prazer enorme de receber você aqui em Menorá na TV, meu amigo. O meu prazer é todo meu estar com você aqui, com o seu pessoal, o seu público, a turma que assiste vocês aí. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Fernando, você, durante alguns anos da sua vida, se dedicou de corpo e alma, primeiro à OAB, onde você ocupou alguns cargos nas diretorias da OAB do Rio de Janeiro. Depois, agora como presidente do IAB, fez um maravilhoso trabalho. O IAB vem a ser o Instituto de Advogados Brasileiros. Por que a sociedade não conhece essas instituições como suas representantes? Eu creio que a Ordem dos Advogados do Brasil teve um papel indispensável na época da ditadura, né? Meu pai, aliás, meu pai aí, esse teu professor, foi um dos advogados que se expuseram fisicamente, né, na defesa de presos políticos. E naquele momento, a Ordem, com o fechamento de congresso e a perseguição política feita pelos militares, a Ordem se transformou num reduto de inteligências de oposição ao governo ditatorial. Então, naquele momento, a OAB teve os seus anos de glória. Posteriormente, a Ordem era apenas uma instituição de classe como é qualquer outra instituição de classe, como conselhos de profissionais de qualquer natureza. E a Ordem então tomou essa dimensão por conta da luta política e institucional, né? Com a redemocratização, você verifica que a Ordem vem perdendo a expressão que ela obteve naquele momento. Já o meu instituto, diferentemente da OAB, é um organismo eminentemente cultural. Não se mete nas coisas da regulação do exercício profissional, não se mete com a advocacia, inclusive também não se mete a discutir as causas entregues aí, que tramitam no foro. A gente discute direito com ciência, lá no Instituto dos Advogados. E o Instituto é o pai da OAB, né? Ele foi fundado em 1843 pelo imperador Dom Pedro II, logo depois da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, para regular, enfim, a classe e criar a OAB, o que aconteceu somente 100 anos depois, praticamente, em 1930. Daí o Instituto deixou de ter qualquer atividade de regulação da profissão. Os advogados passaram a ser, enfim, regulamentados e obter permissão para exercer a profissão dentro da estrutura da OAB. Então, o Instituto, enfim, dependendo da sua gestão, tem maior ou menor atividade científica. E, nos últimos anos, ele vinha muito empobrecido. E, por conta disso, porque eu fui nomeado presidente da Comissão de Direito Penal, lá no Instituto, no ano 2008, pelo Paulo Saboia, falecido colega Paulo Saboia, nós conseguimos fazer ali um ambiente de recuperação da projeção que o direito penal tinha no Rio de Janeiro com o velho Heleno, né? Nilo Batista, enfim, Arthur Lavigne, membros do Ministério Público. Enfim, havia um grupo bacana que ele fundou na Cândido Mendes, porque ele foi mandado embora da Nacional. Se você quiser, depois eu te conto essa história. Por conta de ser considerado um comunista de esquerda, não sei o que, a Nacional botou para fora. Então, ele, na Cândido Mendes, instaurou um Instituto de Ciências Penais e ali se fez um bom direito penal, um bom estudo de ciências penais. E o Paulo Saboia queria restabelecer esse grupo e me chamou para presidir essa comissão.
que foi, enfim, formidável, porque os colegas adoraram a ideia. Fizemos um grupo muito bom, de cerca de 30 penalistas, projetamos um código novo de processo penal e começamos a estudar o Código Penal, mudar o Código Penal. E isso foi um fator de projeção de uma parte do Instituto, o que me credenciou para disputar posteriormente a presidência do Instituto no ano de 2010. Agora, olha só, curiosamente, ou não curiosamente, mas verdadeiramente, não existe democracia sem direito ou sem a justiça cega, a tal da justiça cega. Você não pode imaginar que você vive num país democrático, onde não há advocacia, onde não há justiça, onde você não tem direito a defender. Só o Estado tem direito, o cidadão não manda coisa nenhuma, não tem nenhum tipo de garantia pessoal, individual ou dentro de qualquer tipo de atividade que ele tenha, você aí não vive num regime democrático. Não seria natural que instituições como o IAB e como a Ordem dos Advogados do Brasil, o IAB eu não sei, confesso a minha ignorância, mas a Ordem eu sei que sim. Em determinados momentos históricos do Brasil, a OAB foi à frente defendendo causas institucionais. Não seria o caso do IAB fazer a mesma coisa? De maneira um pouco mais modesta a gente faz. Né? Eu, pelo menos, quando presidente, fiz. E estimo que meu sucessor continue fazendo. Mas é uma das missões do Instituto, né? Defender o Estado Democrático de Direito e, enfim, trabalhar nesse sentido. Eu me lembro que, logo no começo da minha gestão, entrou em vigor a lei da ficha limpa, em 2010. E aí nós chamamos Célio Borja, professor de Direito Constitucional, presidente... Ministro, senador? Senador, ex-presidente da Câmara dos Deputados, enfim, um homem... para discutir o tema conosco. Isso foi um sucesso, porque nós mostramos que a lei da ficha limpa devia ter aplicação imediata, discutia-se isso, se lembra? Exatamente. Se é para essa eleição ou para a próxima. Isso, e o IAB teve um posicionamento formidável, foi amplamente divulgado. Quer dizer, nas coisas realmente significativas da instituição ou do Estado brasileiro, a gente tem discutido, enfim, direitos humanos, todas essas coisas. A gente tem lá mais de 20 comissões que discutem todos esses temas da atualidade. Claro, com menos divulgação do que a OAB, porque tem muito mais mídia, né? Muito mais appeal na mídia do que o Instituto dos Advogados. Mas, de toda sorte, a gente faz um trabalho bem legal lá. Uma instituição como o Instituto de Advogados Brasileiros, e você colocou claramente a questão da produção científica, no que pode somar com relação à melhoria não só da qualidade de vida no Brasil, mas ao aperfeiçoamento das instituições brasileiras, políticas, democráticas. Você não acha que, por exemplo, não estaria na hora de nós já estarmos passando por uma reforma política? Puxa vida, você tocou num ponto perfeito, Ronaldo, porque é uma briga que a gente tem feito até em conjunção com o Conselho Federal da OAB. A reforma política foi debate no Instituto. Eu trouxe o senador Pedro Simon, trouxe o deputado Miro Teixeira, o deputado Hugo Leal, enfim, alguns outros parlamentares. A gente fez uma longa discussão sobre reforma política, ficando claro o seguinte, meu caro amigo, você que teve uma vida parlamentar tão significativa aqui em nossa cidade. Se depender do deputado ou senador que foi eleito no regime jurídico que aqui está, você não vai ter nenhuma reforma política. Porque ele não vai cortar na carne dele. Não vai cortar na carne dele. E o Simon disse isso, o senador Pedro Simon disse isso com uma maestria. Porque, olha aqui, esteve no Instituto, sozinho, aliás, dessa vez ele foi sozinho. O ministro Aires Grau também esteve lá discutindo esse tema. E a gente verificou o seguinte, tá bem, a gente propôs algumas alterações, né? Levamos alguns deputados. O Miro Teixeira apresentou projetos. Fizemos uma parceria muito boa com o Miro, porque Miro foi aluno do papai também. Ficou amigo. Falei, Miro, eu preciso de produzir projetos aqui que tenham alguma repercussão dentro do Congresso Nacional. Não adianta ficar aqui batendo nas coisas e não ajudar a produzir legislação. E o Miro foi ótimo, um parceiro ótimo, e creio que vai continuar, porque esteve na cerimônia da minha sucessão.
e deve estar continuando com o Instituto o projeto. E você vai pendurar as chuteiras aos 64 anos de idade? Do ponto de vista das instituições, talvez. Não estou muito... Como é que foi essa tua experiência? Estou a fim de voltar para o meu escritório. Você gostou dessa experiência de 4 anos à frente de uma instituição desse tamanho? Gostei muito, é uma instituição nacional, né? Gostei muito porque eu lidei com os melhores advogados do país. Né? Então você pedia a determinadas pessoas da ponta de cada ramo do direito que trabalham em determinado tema. É muito interessante. É formidável e a gente fez isso com todos os setores. Na alteração do Código de Defesa do Consumidor, esteve lá o ministro Herman Benjamin, com uma tropa de advogados, professores dessa matéria, fazendo uma audiência pública, discutindo com todo mundo o que eles pretendiam fazer com o Código de Defesa do Consumidor. Foi uma delícia ter essas reuniões e contato com essas pessoas. Né? Direito comercial, essa ideia de mudar o Código Comercial aí, com uma turma, né, que está discutindo o projeto do Fábio. O seu sucessor, inclusive, ele colocou na data da transmissão, porque eu assisti a transmissão de posse, eu estive presente lá, convidado pelo Carlos Schlesinger. Sim, grande amigo. Ele colocou claramente que o Código Comercial está em vigor de 180 anos atrás, ou qualquer 1850. Coisa parecida. Mas, na verdade, isso é um pouco mais folclórico do que verdade, porque toda a legislação hoje... É dessa época. Não, é nova. Então, você tem uma legislação muito nova, por exemplo, falências, transportes, contratos comerciais, tudo isso tem hoje um tratamento, e ainda que o Código Comercial subsista com algumas poucas... Lá de antanho. Mas, enfim, mas é coisa que não se aplica mais, na verdade. Então, o que o Fábio Lhocco, ele que é o autor do projeto do novo Código Comercial, que tem sido muito combatido, aliás, fez tentar juntar toda essa legislação que está por aí e codificar. Essa é a ideia. Mas a brincadeira que o Técio fez na posse foi mais para contar uma história da história dos navios. Exatamente. Né, e tal. Mas essa é uma brincadeira, porque, na verdade, todas as coisas que estão no Código Comercial, deveriam estar num Código Comercial, tem regulação em lei ordinária normal. Ninguém está sofrendo porque o Código Comercial é antigo. Eu quero depois que você me conte, nós estamos quase encerrando o nosso primeiro bloco, e no segundo, eu quero que você me conte a tua paixão, ou sobre a sua paixão, pela advocacia criminal. O seu pai foi um tremendo professor, exigentíssimo. Ele não tinha conversa, você não podia conversar na sala de aula, nem olhar para o lado, ele virava um leão, não tinha cola em prova com ele, o sujeito tinha que estudar. Ele deve ter sido tão duro com os filhos quanto com os alunos, eu não tenho muita dúvida a respeito disso. Obviamente que os filhos têm uma relação com os pais que os alunos não têm. Mas eu vou querer saber de você como é que você enveredou pela advocacia criminal, que é um ramo não só dificílimo, que exige estômago do advogado, exige um jogo de cintura enorme, e mais do que isso, exige uma preparação para você ter uma relação com pessoas que transgridem a lei na área penal e que muitas vezes são assassinos, são criminosos de barra pesada. Eu quero que você me conte a respeito disso. Nós já voltamos com o Fernando Fragoso, advogado criminalista, acaba de encerrar o seu mandato na presidência do IAB e está aqui convidado por Menorá na TV, abrilhantando esse tempo que você passa conosco. Já voltamos, não saia daí. Fernando Fragoso vai conversar conosco sobre a advocacia criminal. Rapidinhas na TV. Oferecimento Supervia. O Rio está mudando para melhor. O trem do Rio também. Como inovar ao criar uma arte tão antiga quanto a elaboração de joias? Para saber isso, eu vou conversar com a Silvia Blumberg. Tudo bem, Silvia? Oi, tudo bem, Vitor, e você? Silvia, quero saber um pouquinho dessa sua arte, desse seu trabalho, que é a criação de joias com materiais alternativos. Como que surgiu essa ideia? Olha, Vitor, muita gente não sabe, mas já na Torá, a sustentabilidade são nossos pilares. A questão da gente economizar o máximo do que a gente tem de recursos da natureza
faz parte já da nossa religião judaica. Tem até um livro de uma escritora, de uma advogada, que ela retrata muito bem essa questão. Então eu acredito que eu, por ter sido assistente social e ter brincado minha infância inteira sem brinquedo nenhum comprado, só mesmo com resíduos da natureza, eu já me criei dentro de um ambiente totalmente sustentável sem que eu tivesse me dando conta. E agora, já, de muitos anos para cá, quando eu comecei realmente a virar uma design de joias, esse desejo tão forte surgiu mais a partir das enchentes que atingiu Santa Catarina no final de 2008, começo de 2009. Meu marido, que é da área de têxtil, me pediu ajuda para o que a gente faria com as pessoas que foram vítimas daquelas enchentes. E eu tentando ajudá-las, fiquei tão triste, tão revoltada com tudo, com o descaso do meio ambiente, com as questões das autoridades que fazem de conta que estão cuidando, mas não estão cuidando de nada. Eu comecei a ter a inspiração de usar os vilões das enchentes como matéria-prima para o meu trabalho. E o que você costuma usar nos seus trabalhos? Eu comecei criando cimento, do cimento eu passei a usar cristal com cimento, depois eu descobri a pirita, que é uma pedra muito porosa, comecei a cobrir com pirita. Depois eu fui levada para um evento da construção civil, a Feira Construir. Lá eu conheci todo o pessoal do tijolo, conheci toda a situação do tijolo quando ele não é bem manipulado, quando ele quebra, o que acontece com ele, com os construtores que não cuidam dos seus resíduos. E pouco a pouco foi nascendo várias ideias dos materiais. Eu comecei a trabalhar com pó do tijolo, depois eu comecei a trabalhar com pó da madeira e sempre ornamentando com pedras brasileiras, porque eu sou premiada internacionalmente. Eu gosto muito de cores, de mexer com as pedras, e isso foi caminhando. Até que eu fui para Israel, eu trouxe areia de Israel para trabalhar. A minha sogra foi parada no aeroporto, uma vez trazendo areia, confundiram areia com outras coisas perigosas e foi um mico danado. E agora, ultimamente, eu comecei a trabalhar com areia da praia e pouco a pouco vai nascendo ideias, sabe? Já tive a oportunidade de trabalhar com cabelo, estou fazendo uma pesquisa agora de fazer joias de cabelo para ter o DNA da pessoa. Então, vou protestando contra as questões do meio ambiente, vou educando os clientes. No momento da minha venda, a minha argumentação é muito bacana, porque as pessoas começam a conversar comigo, a gente começa a trocar ideia, e as joias vão demonstrando que é possível você reunir tantos conceitos tão interessantes, tão primordiais do mundo de hoje, na joalheria. E você foi premiada no Fashion Rio de 2012, né? Eu fui fazer uma palestra sobre solidariedade empresarial. E eu pedi que eu gostaria de conhecer as obras do estádio Mané Garrincha. Então, no momento que eu conheci as obras do estádio, eu coletei a terra do estádio e eu fiz uma coleção chamada Brasilândia, que uma das peças consiste nesse anel. Né? Então, isso aqui é o cimento e a torcida brasileira. E eu tive a oportunidade de ver o bastidor, sabe, das construções. Eu encontrei, assim, operários deitados no chão, no papelão, uma coisa assim, gente, muito inspiradora e, ao mesmo tempo, para mim, que sou assistente social e que sou uma pessoa que participo das questões, tento participar das questões políticas, é uma coisa, assim, de muitas contradições, paradigmas, assim, absurdos, mas que aconteceu lá. E você está segurando um colar, que é o colar que você presenteou o Papa, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que estavam organizando a Jornada Mundial da Juventude e eu vim estudando bastante as conversas que o Papa Francisco havia tido durante os 20 anos de amizade com o Rabino Skorka, e eu gostaria de presenteá-lo e fui incentivada por um padre que fazia parte da comitiva, que prometeu a entrega. Então eu simplesmente fiz a história do cristianismo através desse colar. Eu tive a ideia de coletar areia de Copacabana, que eu queria que o Papa levasse um pedaço do Brasil com ele. Eu usei o bambu, representando toda a flexibilidade do Papa. Usei as sementes do açaí, plantando novos momentos, né? A gestação de uma nova era. Usei a prata, que é um material que você pode reciclar. Inclusive, eu vou trabalhar com prata reciclada de radiografias. Numa extremidade foi usado o mapa do Brasil, colocado com areia. Usei o golfinho, representando os mares. Usei o snipe, que é um pássaro muito arisco, que representando o ar. As florestas pelas folhas. Usei esse feto, que é Abraão, que foi a primeira pessoa que teve a ideia de um Deus único, as mãos como um ato de fazer. E depois vem a Gendavi, vem aqui a Torá, com a nossa frase que amarás o próximo como a ti mesmo.
e o nascimento do cristianismo, que segundo os católicos é um renascimento. Nós judeus antigamente eu pensava que significava a morte por Jesus ter ficado na cruz, mas na verdade a cruz significa o renascer. E sempre ornamentado com areia, isso foi entregue a ele e realmente vamos plantar uma nova era, né, do cristianismo com o judaico e pedir para o Papa, desde então, vem cobrando dessas pessoas que existem muitas dívidas históricas e que eu acredito que no decorrer de Papa Francisco, muitas dessas histórias sejam colocadas à luz de todos os tipos de religiões monoteístas e das demais. Rapidinhas na TV. Oferecimento Supervia. O Rio está mudando para melhor. O trem do Rio também. Você já parou para pensar o que mudou na sua vida nos últimos anos? O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Com bilhete único, a passagem agora cabe no bolso. A Cris abre um albergue e recebe turistas do mundo todo. Antes da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos e isso muda tudo. A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou da lama para o asfalto. O bairro novo chegou para eles também. Pro Jaime mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade. Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. O Teleférico do Alemão já faz parte do roteiro turístico do Rio, sendo um dos pontos mais visitados. Além de uma vista deslumbrante de todo o complexo do Alemão, também é possível admirar toda a beleza da Baía de Guanabara, da Igreja da Penha, do Engenhão, da região serrana, do aeroporto Tom Jobim e até do Cristo Redentor. Venha fazer um passeio inesquecível com sua família e seus amigos. Você pega o trem, desce na estação Bom Sucesso e pronto, chegou. Acesse nosso site e veja os horários de funcionamento. Bom passeio! De toda a energia consumida no Brasil, mais de 40% passa pela rede de transmissão da Eletrobras Furnas. São 16 hidrelétricas e mais 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Eletrobras Furnas possui 51 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. É o governo federal trabalhando para garantir o crescimento do Brasil. Eletrobras Furnas, energia para novos tempos. Seja dono de uma obra-prima de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer Monumental. Único complexo multiuso de Niterói, integrando office, mall e corporate. Visite Loja Conceito no Plaza Shopping. Oscar Niemeyer Monumental. A melhor oportunidade de investimento do ano. Ô Fernando, eu escolhi um ramo da advocacia que me deu dinheiro rapidamente. Que bom! Eu queria ganhar dinheiro, então eu fui fazer cobranças. Fui para o meio do dinheiro. Obviamente que você deve ter tido influência do teu pai. Certamente. Você precisa contar essa história pra gente. Eu diria para ti que a advocacia criminal não demora menos que 10 anos para você se estabelecer razoavelmente nessa profissão. É claro que haverá histórias de sucesso mais curto, né? A minha história certamente durou 10 anos, até dos 24 aos 34 anos de idade. E num momento que eu estava realmente começando a minha advocacia autonomamente, com qualidade e reconhecimento, eu perco o pai. E ele morreu muito jovem. Morreu com 59 anos, Exatamente. eu tinha 35 anos. 34 para 35. Vocês trabalhavam no mesmo escritório? No mesmo escritório, eu trabalhava com o pai e o Nilo Batista, que depois também teve... Nosso vice-governador. Grande Nilo, parceiro, amigo. Bom, por que eu escolhi direito penal? É evidente que a condição de filho de Heleno Fragoso influenciou. Mas houve um certo momento lá pelo meu terceiro ano da faculdade em que eu comecei a achar importante, e acho até hoje, que os estudantes devem conhecer outras áreas do direito, da advocacia.
Eu estagiei com um escritório de advocacia trabalhista, com um escritório de advocacia empresarial, e eu fiquei muito entusiasmado com a advocacia empresarial. E me habilitei a fazer o mestrado em Direito Empresarial, em Sociedades Anônimas, em Harvard, nos Estados Unidos. Fui aceito, enfim, eu adorei e tal. Bom, em algum momento, o meu pai me procurou assim, Fernando, esse escritório aqui é seu, pô. Você não vai deixar o escritório? Eu falei, pai, olha aqui, o problema é que a advocacia criminal não se herda. Não há herança possível na advocacia criminal. Você pode... Se você não tiver talento, você não vai para lugar nenhum. Não, quer dizer, a advocacia criminal é extremamente pessoal. Você não tem como gerenciar um corpo de advogados sem trabalhar, sem fazer o trabalho. São boutiques, né? Enfim, o cliente quer você. Não aceita o seu substituto, seu assessor, seu assistente. Quer você lá na defesa, você escrevendo, você fazendo audiência. E, apesar de tudo isso, falei, bom, então tá bem. Poxa, eu fiquei sensibilizado e gostava de direito penal, né? Porque, afinal, enfim, eu vivia esse ambiente a vida toda. Então, com essa conversa e tal, acabei abandonando a ideia da advocacia empresarial, que eu fiz durante talvez uns 3 ou 4 anos só, no final da minha segunda década de vida, e voltei para o direito penal em cheio. E aí, 3 anos depois, meu pai morre. E aí tinha que herdar, né, todos os problemas relacionados com ser filho de uma pessoa como ele. E isso é complicadíssimo, né? Tenho vários outros amigos que herdaram essa boa e má herança, né? Porque a exigência sobre descendentes de pessoas com essa história de vida, com essa categoria de cultura, inteligência e sucesso, é muito complicada essa herança. E acho que aos poucos eu fui conseguindo ocupar meu espaço ao sol, viu, Ronaldo? Então, e fazendo advocacia criminal, mantendo os clientes que ele deixou, praticamente todos ficaram comigo. Já o Nilo não estava mais trabalhando conosco lá no escritório. E a maioria dos clientes de meu pai continuaram no escritório comigo, que foi, assim, uma maravilha, porque é muito comum acontecer nessas situações os clientes irem embora, procurarem advogados de melhor qualidade. Quais são as qualidades que você exigiria que o seu advogado criminalista tivesse, caso você necessitasse de um? Muito estudo, conhecer a doutrina, conhecer o juiz, conhecer... Quando você diz conhecer o juiz, é conhecer a cabeça do juiz. Conhecer os juízes, saber como pensam os juízes na matéria penal. Porque muitas vezes o advogado anda divorciado do que é a prática forense. E não é incomum você ter professores de direito penal que não são advogados, caminhando por uma via que não tem nada a ver com o funcionamento do dia a dia do direito penal. Então havia, e sempre houve professores assim, tá? De modo que conhecer o juiz, conhecer a justiça, conhecer como funciona essa estrutura toda e como é que é o direito penal na prática, como você diz, né, é fundamental. Mas certamente grande dedicação. Como a advocacia criminal depende muito de uma determinada pessoa, se você não tiver dedicação, você não tem nenhum sucesso nessa profissão. E disse sempre aos meus alunos na Cândido Mendes, né, e dizia isso quando era vice-presidente da OAB, entregava a carteira aos novos advogados, você faz uma pequena fala a esses novos advogados. Né, dizia, olha aqui, não pense que a advocacia se faz como o comércio. E a advocacia se faz com talento, vocação mas fundamentalmente estudo. Se você não estiver preparado, meu amigo, você não vai fazer uma boa advocacia e com o tempo você não adquire o prestígio que tem que adquirir para tocar essa profissão. Uma das características do cliente do advogado criminalista, eu não conheço porque eu não fui advogado criminalista, mas eu não tenho a menor dúvida que se chama ansiedade. Como é que você lida com a ansiedade do teu cliente? Tentando não ficar tão ansioso como ele. Eu tenho 64 anos, tenho 40 de profissão. E te digo que
é muito complicado você não viver o drama do cliente. Não porque ele fique te transtornando, mas porque você mesmo acaba vivendo a vida do cliente, o drama do cliente. Isso acontece todos os dias. Qual foi o caso mais emblemático que você pegou e a defesa que te deu mais alegria de produzir e aquela que te sugeriu que você desse um tiro na própria cabeça? Existe isso? Porra, perdi esse caso, quero me jogar pela janela. Existem muitos casos que você não deveria perder e existem muitos casos que você não poderia ter ganho. Né? Tudo na vida depende muito de sorte. Eu tenho tido mais sucesso do que insucesso. Eu não sou daqueles advogados que chegam aqui, não, eu sempre ganhei todos os júris que eu fiz na minha vida. Não. A gente perde tanto quanto ganha. Né? Porque quem realizou uma conduta que vai ser examinada pelo juiz é uma determinada pessoa que te pede para defender ali. Você faz o melhor que você puder. Né? O que não quer dizer que você vai absolver todo mundo que tenha praticado um determinado delito e, enfim... A prova está feita e ele vai merecer uma condenação. O que se busca nessas situações é uma pena mais adequada, né? Não seja o castigo, não seja tão grave. A causa que eu mais gostei na minha vida, meu Deus do céu, eu não sei te dizer, mas houve muitas causas que eu gostei muito de fazer. Especialmente as causas na época da ditadura, em que a gente conseguia soltar as pessoas presas. Eu acho que um dos prazeres que me deu assim, um grande ânimo de tocar a minha vida na advocacia criminal foi cumprir os alvarás de soltura nos presídios. Era muito bom você ver as pessoas saindo, o agradecimento dessas pessoas, das famílias das pessoas. Era muito bom, isso era muito bom. E é muito bom você ganhar os processos difíceis que você conseguiu convencer o juiz de que você tinha razão. Como é que se sente um advogado que defende um pai e uma madrasta de um moleque que os dois mataram? Porque ele tem que defender. Ele foi lá jurar na OAB que ele tinha que defender os clientes dele, que batessem a sua porta. Como é que um sujeito defende um cara desses? Não sei. Muito mal. Eu não sei se eu teria ânimo de fazer uma defesa dessas. O convencimento da inocência motiva o advogado? Sem dúvida. E o contrário? Como é que você lida com um camarada que você olha para a cara dele, que você tem que defendê-lo, e você sabe que ele cometeu o crime, até porque ele confessou, porque você vê que as evidências são absurdamente contra ele e tal? Eu diria que você defende de uma forma diferente daquela em que você tem a convicção da inocência. Mas não deixa de realizar todos os atos que você profissionalmente realiza na defesa. Você é um profissional. Né? A história do médico que tem que atender o doente que está numa situação grave e ele tem que fazer uma cirurgia sabendo que as chances são pequenas. Né? E faz. Você acaba fazendo por uma questão de ossos do ofício. Não que te dê muito prazer, mas você faz profissionalmente e vai realizar o mesmo trabalho com o empenho que você deve ter na defesa das pessoas. Ou, não querendo, recusa a causa. Sem falar nomes, porque não importa, isso é uma questão até de sigilo profissional, e antes que você me diga isso, eu já vou te dizendo. Você sabe mais que eu. Não, eu não sei. Eu não sei, mas eu não quero te constranger. Então, sem citar nomes, qual foi o caso que você achou que ia ganhar, porque era convicção para você, que você perdeu e que você ficou para morrer? Conta o caso. Conta o caso. Se eu contar o caso, você vai descobrir quem é. Então conta um que eu não descubra. Mas não vai ser o pior. A gente defende muito pessoas envolvidas com crimes financeiros, né? E é muito grave você ver a perseguição da mídia contra determinadas pessoas no mercado financeiro e muitas vezes injustas. Você acha que o sujeito acaba sendo linchado antes do julgamento, é isso? Não há dúvida. Assis Paim Cunha morreu, posso falar,
da Coroa Brastel foi linchado publicamente. E era uma pessoa humilde. Você se recorda Eu conheci pessoalmente porque eu comprei a carta patente da minha distribuidora de valores dele. É mesmo? Se chamava Coroa Brastel. Exatamente. O Paim foi nosso cliente, meu cliente, do meu irmão Zé Carlos, também falecido, e durante muito tempo. E claramente é um sujeito que não tinha nada a ver com o mercado financeiro. Foi chamado a assumir, ele tinha uma financeira para financiar a venda de geladeira, que era o negócio dele, vender geladeira, né? E convidado a assumir uma outra instituição financeira sem ter nenhuma condição. Ligação cultural com aquilo ali. E ali ele foi devidamente devorado por todo mundo, um ministro do Estado que o obrigou a receber essa instituição, né? E depois abandonado, e Paim sofreu, diria eu, uma das mais terríveis perseguições da mídia. Uma pessoa que acabou se trancando em casa, com medo de sair à rua. Tal foi a pressão que fizeram sobre a pessoa desse homem, que acabou, para defender todas as pessoas que ele trabalhava, assumindo como uma responsabilidade que, na realidade, ele não tinha. Ele era o controlador, mas ele não tinha atividade de efetivo homem de mercado financeiro. De modo que Assis Paim Cunha, eu posso dizer, foi um dos casos assim, que me deu muita tristeza de ver como uma pessoa pode ser muito mais penalizada por um crime que não cometeu do que teria sido pelo judiciário, né? Tal o poder da imprensa, como você sabe bem, né, de fazer heróis e bandidos. Não saia daí, porque agora nós vamos conversar com o Fernando Fragoso sobre o Brasil, sobre a Copa do Mundo, sobre protestos de rua, sobre Joaquim Barbosa, o negro que chega à presidência do Supremo Tribunal Federal. Já já voltamos. Rapidinhas na TV. Oferecimento Supervia. O Rio está mudando para melhor. O trem do Rio também. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu uma homenagem única. Ele viajou para Israel e recebeu um doutorado honoris causa pela Universidade de Tel Aviv. A convite da Sociedade Brasileira dos Amigos da Universidade de Tel Aviv, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso viajou para Israel e recebeu o doutorado honoris causa pela Universidade de Tel Aviv. Representantes da comunidade judaica do Brasil acompanharam a cerimônia. Esta foi uma data histórica, já que ele foi o primeiro latino-americano a receber da universidade uma homenagem como esta. Durante o discurso, Fernando Henrique elogiou Israel, afirmando que o país foi um dos exemplos para a economia brasileira. Outro momento de destaque foi quando lembrou o ato ecumênico na Praça da Sé, em 1975, pela alma de Vladimir Herzog, sendo um ato contra o regime militar do Brasil. O ex-presidente foi homenageado pelo compromisso de defender os valores democráticos, além do trabalho nos desafios para o desenvolvimento da América Latina. O Portal Terra transmitiu ao vivo pela internet toda a cerimônia da homenagem em Israel.
Rapidinhas na TV. Oferecimento Supervia. O Rio está mudando para melhor. O trem do Rio também. O programa Cegonha Carioca foi criado para oferecer às mulheres uma gravidez mais tranquila. Hoje, elas sabem em qual maternidade seu filho vai nascer, têm ambulância gratuita no dia do parto e recebem um enxoval do bebê. Nos EDs, as crianças bem pequenas passam o dia aprendendo, brincando e se alimentando como toda criança precisa. Nas escolas do amanhã, crianças que moram em comunidades têm ensino em horário integral e novas oportunidades. E o bairro Maravilha leva asfalto, calçadas, luz e rede de água a lugares que nunca viram isso. Se você reparar bem, a Prefeitura do Rio tem investido naquilo que mais importa: os cariocas. E se a gente quer construir um futuro diferente para nossa cidade, tinha mesmo que começar pelas crianças. Saiba mais em riosemprepresente.com.br. Você já parou para pensar o que mudou na sua vida nos últimos anos? O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Com bilhete único, a passagem agora cabe no bolso. A Cris abre um albergue e recebe turistas do mundo todo. Antes da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos e isso muda tudo. A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou da lama para o asfalto. O bairro novo chegou para eles também. Pro Jaime mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade. Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. O teleférico do Alemão já faz parte do roteiro turístico do Rio, sendo um dos pontos mais visitados. Além de uma vista deslumbrante de todo o complexo do Alemão, também é possível admirar toda a beleza da Baía de Guanabara, da Igreja da Penha, do Engenhão, da região serrana, do aeroporto Tom Jobim e até do Cristo Redentor. Venha fazer um passeio inesquecível com sua família e seus amigos. Você pega o trem, desce na estação Bom Sucesso e pronto, chegou. Acesse nosso site e veja os horários de funcionamento. Bom passeio! De toda a energia consumida no Brasil, mais de 40% passa pela rede de transmissão da Eletrobras Furnas. São 16 hidrelétricas e mais 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Eletrobras Furnas possui 51 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. É o governo federal trabalhando para garantir o crescimento do Brasil. Eletrobras Furnas, energia para novos tempos. Fernando, e o Brasil? O Brasil tem jeito? Esse BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, isso é conversa fiada para boi dormir? O Brasil, na sua avaliação, está no patamar da Rússia, da China, da Índia? O Brasil está crescendo, o Brasil está resolvendo suas questões, o povo brasileiro hoje vive com mais qualidade, mais satisfeito. Você acha isso? Eu acho que o Brasil está numa fase de declínio, tanto de expectativa como de qualidade de vida. A gente já teve um momento muito melhor no começo dos anos 2000, né? E acho que hoje há uma desesperança, mesmo na classe mais pobre. Né? A gente vê as pessoas que estavam tão satisfeitas em algum momento, com certos benefícios, talvez até um pouco exagerados, né? Mas hoje eu vejo mesmo essas pessoas que tinham Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, então não estão satisfeitos com a situação atual do Brasil. Não vejo o empresariado animado, muito ao contrário, eu vejo o empresariado muito retraído. Eu trabalho numa das comissões da Associação Comercial do Rio de Janeiro e verifico isso com muita clareza. Eu vejo os empresários muito pessimistas, ou pelo menos céticos em relação ao futuro do Brasil, no momento que as coisas se encontram. E, bom, eu espero que isso não seja exatamente assim como o brasileiro que sou, mas, ao mesmo tempo, eu vejo o mercado financeiro também muito agitado por conta de uma inflação que nos persegue, né? Volta a ser um monstro e as
pessoas voltando a ter expectativa de viver de juros e de remuneração no mercado financeiro. Isso é muito ruim do ponto de vista de desenvolvimento, né? Desenvolvimento cultural no Brasil vai muito mal, né? Acho que a escolaridade aumentou, mas aumentou de maneira insignificante para o mundo produtivo. Acho que nos outros aspectos da segurança pública e da saúde pública nós continuamos muito mal. Não vejo uma evolução significativa. Vejo ainda os poderes da República confiando na legislação como sendo um instrumento de obtenção de realidades diferentes. Quer dizer, a lei não muda nada, nem a lei penal, nem nenhuma outra lei muda hábitos nem conduta das pessoas, né? Mais grave ou menos grave a lei, acho que, enfim, não muda o cenário das ilicitudes praticadas pelas pessoas brasileiras. Falta de cultura para mim, é o grande fator de motivação da criminalidade, né? As pessoas não serem estimuladas a terem os filhos que podem criar decentemente, nenhuma política pública nesse setor. Se produz filhos aí como se produz pintos, né? Mas que a perspectiva me parece muito ruim na medida em que não se vê nenhuma atividade do governo nesse sentido. Eu fico muito preocupado também, muito especialmente, com esse ambiente de Copa do Mundo que você acabou de falar, né? Agora começa-se a perceber que as pessoas estão animadas com a Copa do Mundo, né? Mas é aquela euforia muito curta, né? Talvez até se aproveite eleitoralmente agora nas eleições de outubro, mas é algo que as pessoas, até talvez por conta desse desânimo, não estão tão animadas como estiveram nos anos 70, quando eu tinha 20 anos, que a gente ia para a rua mesmo, né? Fantasiava a cidade inteira, que mostrava uma alegria, muito antes até do início da Copa, né? Agora, os protestos eu acho que arrefeceram muito o ânimo do sujeito se preparar para uma alegria dessas, na medida em que houve tanta destruição, tanto quebra-quebra, tanta bagunça, que estão sendo esperados ainda nesse período de Copa do Mundo. Nós estamos gravando o programa uma semana antes do início da Copa, exatamente, porque ela começa na quinta-feira que vem, hoje é uma quinta-feira, e nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil nesse período. É verdade. O que vai acontecer? Olha, hoje tinha greve do metrô em São Paulo, né? Semana passada tinha greve de ônibus no Rio de Janeiro, São Luís, Fortaleza, Salvador, não sei o quê. Há uma convulsão muito forte a acontecer. Quer dizer, o governo e o empresariado, enfim, as pessoas não estão conseguindo se entender, né? De tal maneira que se possa se proporcionar às pessoas os meios de vida, né? Uma classe busca 10% de aumento, né? Fala-se que a inflação está em torno de 6%, evidentemente não está, porque a gente paga no supermercado uma conta diferente e muito diferente, né? O cálculo da inflação é algo certamente manipulado. Enfim, as pessoas estão desiludidas. Eu acho que é uma sensação assim de desilusão no Brasil, né? De falta de expectativa, de ausência de chance de você obter as coisas que você pretende obter. Eu acho isso. Uma questão que eu diria, paralela, mas que em algum momento ela se transforma numa questão perpendicular, porque ela afeta o cerne de todo o comportamento da sociedade, é a questão dos mascarados, os black blocs que quebram tudo nas manifestações. Como é que o advogado criminalista Fernando Fragoso e o presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, que acaba de encerrar o seu mandato, entende que se deve comportar o Estado com relação a esse tipo de gente? Eu creio que a legitimidade dos movimentos sociais não pode ser comprometida pelo vandalismo de certos grupos que estão atuando pelo mero prazer de fazer baderna e de quebrar e de destruir bens públicos, né? Ou em particulares, né? É lamentável, eu acho lamentável que nós não tenhamos educação, né, para realizar atos de legítima reivindicação através do movimento popular, né, dos movimentos sociais,
esculhambados, né? Enfim, comprometidos no ambiente da população por um grupo ou outro que, depois de toda a manifestação, faz o que faz. E é preciso que as pessoas tenham visão para isso, né? Quer dizer, a população tem que saber que isso aí... Eu não sei nem quem está fazendo isso, né? Eventualmente pode ser até aquele que não quer pagar ou acolher a reivindicação que o movimento social está reivindicando, né? A gente já viu isso no Rio Centro, né, doutor? Quer dizer, o Estado fazendo terrorismo em contra-terrorismo, né? Então, eu acho que é bem possível que haja aí, talvez, uma influência de quem não deseja o sucesso dos movimentos sociais. O sujeito que coloca uma bomba no chão em direção à cabeça de alguém, porque ninguém vai para uma manifestação pública com bomba para brincar de soltar traque. O sujeito, quando joga uma bomba para alguém, para algum lado, onde há movimentação de muita gente, alguma porcaria ele quer arrumar ali. Isso é a minha ótica, não sei se é a sua também. Como é que você, como advogado criminalista, olharia para esses dois moleques, moleques não no sentido pejorativo da palavra, jovens, e sim jovens, que matam um cinegrafista que está trabalhando? Certamente ali não havia propósito de matar, na minha concepção, mas... Não havia propósito de matar esse? Não, ou nenhum? Talvez, não sei, tem que abrir a cabeça do sujeito para ver o que ele queria, mas... eu acho que aquilo faz parte de uma baderna grosseira, mal orientada, mal inspirada. Claro que a morte tem que ser imputável a eles, sem a menor dúvida, né? Mas não creio que haja dolo dirigido a matar. Mas vai haver aí uma discussão muito grande em torno de se eles admitiam a possibilidade de obter esse resultado ou não. E é possível que sim. Talvez você consiga convencer os jurados aí de que naquela conduta ele assumia a possibilidade ou o risco de causar o resultado. E se isso aconteceu, eles estão fritos, estamos né? diante de um crime doloso, efetivamente. É isso aí. Aí que não haja uma vontade dirigida a esse resultado, assumir o risco desse resultado, constitui também um crime doloso. Quantos anos de cadeia? Doutor, de 12 a 30 anos. Muito complicado. Você vê que um protesto, né? Realizado da maneira como foi, o sujeito pode destruir sua vida, como destruiu a do pobre repórter, né, do cinematográfico. Você gosta de futebol, Fernando? Muito. Qual é o seu time? Fluminense. Muito bem. Eu fui Flamengo, mas depois eu fui fazer esporte no Fluminense e aí gostou? E virei Fluminense. E meu filho, o contrário. Foi no Fluminense, acabou fazendo esporte no Flamengo. Foi fazer remo no Flamengo, hoje é um rubro-negro. Então a gente está bem. Minha mãe era Fluminense, meu pai era Botafogo. A gente sempre gostou de futebol. Vamos falar um pouquinho de futebol. Vamos. Seleção brasileira. Você está confiante? Você acha que a gente consegue ganhar essa Copa? A gente consegue chegar à final no Maracanã? A gente consegue encher o Maracanã e devolver o Maracanaço? Ou lá para o Uruguai, ou lá para a Croácia, ou lá para o raio que o parta? Eu gostaria muito disso, né? O Fred vai te pegar, não é? Eu queria muito. Eu vou torcer, eu vou cantar essa música aí. Eu queria que o Fred pudesse fazer muitos gols, que o Neymar pudesse fazer muitos gols. Eu acho que o Brasil tem um bom time. Acho que a defesa é boa. Né? Não sei se o meio-campo vai bem, mas enfim, eu acho que o ataque está bom. Acho que o Fred, o Neymar e o Hulk, nós temos muito bons jogadores, né? Eu tenho aqui uma opinião, como todo brasileiro, eu acho que o goleiro precisa ser mudado, embora seja o goleiro flamenguista comum. Não, mas eu não discordo de você, não. Eu acho que o Júlio César, o tempo dele já passou. Já teve o seu tempo também. É isso aí. É um belo rapaz, teve lá o seu momento. Teve aquele infortúnio, né? Mas eu acho também que ele está um pouco idoso já embora mereça... Agora, né? eu vou dizer uma coisa a você. Agora, no jogo contra o Panamá, ele fez uma defesa espetacular, porque ele ia levar o maior frango da vida dele. Ele tropeçou, porque a grama saiu um naco de grama do chão, e ele escorregou na grama, e o atleta do Panamá jogou a bola por cima, para o outro lado de onde ele tinha escorregado, e ele teve recuperação e mostrou que está preparado. Tá em forma. Quem sabe a gente vai ter um bom goleiro na Copa. Né? Que bom. Que bom. De repente... Espero que sim. Eu acho que a seleção está boa, eu acho que a gente tem boa chance. E o Filipão? Eu gosto dele. Ele é um sargentão, né? Eu acho que o Filipão vai conseguir fazer esse time e chegar lá.
Fernando, olha, eu queria te dizer que eu não te conhecia assim de mais de perto, apesar de ter sido aluno do seu pai e de termos muitos amigos em comum. Já estivemos em outras oportunidades conversando rapidamente. Foi um prazer enorme receber você aqui, bater esse papo contigo. Eu adorei bater esse papo. Foi maravilhoso e eu queria te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você faça as suas considerações finais. Quero que você receba o nosso agradecimento, um beijo no coração e quero dizer a você que a nossa casa está sempre aberta para você, sempre que você precisar, quiser, e nós vamos fazer o convite, independente de você querer e poder. Queremos conversar com você mais vezes. Eu adorei também, adorei estar com você, falar um pouco com o seu público e trocar essas ideias, né? Você não me limitou, não limitou nossa conversa às coisas de advocacia e de direito, que muitas vezes são tanto cacetes, né? E a gente foi adiante em outros assuntos. Eu adorei conversar com você e com o seu público. Foi muito bom, até muito porque eu acho que não existe ser humano num contexto específico fora da sua condição de vida. Então, para o sujeito estar ouvindo e vendo o Fernando, entender o Fernando, ele tem que ouvir o Fernando falar de futebol, ele tem que ouvir o Fernando falar de Brasil, ele tem que ouvir o Fernando falar de advocacia. É assim que eu entendo. Eu gosto de ser entrevistado, quando acontece de uma vez em 1 milhão, dessa maneira. E eu procuro fazer isso, deixar o nosso convidado à vontade para que ele possa falar de tudo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Adorei, foi um prazer. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET e também em todos aqueles horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá. Nagila ben ismeha